os filósofos gregos já se preocupavam com a hereditariedade. Uma das primeiras teorias propostas por Hipócrates era a pangênese, onde cada órgão ou parte do corpo produzia partículas hereditárias denominadas de gêmulas. Em 1865, o monge austríaco Gregor Mendel concluiu que as características eram determinadas por um par de fatores hereditários. Mas, somente 35 anos depois, suas experiências foram consideradas, lançando as bases da genética moderna. Olá, gente. Hoje nós vamos começar a estudar a genética. E todo mundo acha que genética é uma ciência muito moderna. Na realidade, a genética vem desde a época antiga, desde a Grécia Antiga com Hipócrates, porque naquela época já se preocupavam com a transmissão das características hereditárias. Hipócrates tinha o pensamento da pangênese, onde cada órgão, cada estrutura, eliminava um pedacinho, uma gêmula, que daria origem ao novo órgão. Isso durou basicamente até o século XIX, quando então o monge, denominado Gregor Mendel, definiu as bases da genética moderna. Lamentavelmente, essas bases só foram efetivamente aceitas já no século XX, quando pesquisas na Europa e nos Estados Unidos chegaram à mesma conclusão que Mendel. E como Mendel começou a estudar isso? Mendel era naturalista e matemático. E ele sabia que para estudar hereditariedade, ele precisava dispor de espécies que, ao longo do tempo, tivessem uma grande prole, pudesse se reproduzir várias vezes ao ano. Isso por quê? Porque a lei da matemática, a lei da probabilidade, diz que quanto maior for o nosso campo amostral, menor será o índice de erro. Partindo dessa premissa, Mendel começou a escolher um vegetal muito mais prático para lidar do que um animal. E ele testou 34 espécies de ervilha, optando então por uma, a Psyllum sativum. Qual era a finalidade dessa escolha? Por que essa escolha? Porque essa ervilha apresentava 7 características definidas: a cor da semente, o aspecto da semente, a cor da casca da semente, o aspecto da vagem, a cor da vagem, a disposição das flores e a altura da planta. Com as 7 características bem definidas, Mendel poderia estudar uma a uma para verificar a transmissão das características hereditárias. Além disso, a ervilha tinha uma outra grande vantagem. Ela se reproduz várias vezes ao ano. O tempo de vida dela, o espaço de reprodução dela é curto, o que favorece isso. Além disso, ela permite que haja as características bem definidas. Por isso, a opção pela ervilha. Mas qual seria o pensamento de Mendel para conseguir iniciar o seu estudo? Ele sabia que para ter certeza dos resultados, ele tinha que ter indivíduos puros. Ele tinha que ter certeza de que um determinado indivíduo, de que uma determinada ervilha, só produziria uma determinada característica. Partindo disso, Mendel começou a estudar característica por característica, tomando cuidado de determinar a pureza dela. Acontece que a ervilha tem um grande problema. Ela é uma planta hermafrodita, ou seja, ela tem estruturas masculinas e femininas. Isso dificultava, visto que a planta faz autofecundação. Qual foi a técnica que Mendel estudou então? Ele pegava uma flor, cortava a estrutura masculina, a antera, deixava apenas a feminina. Pegava o grão de pólen de uma outra flor e polinizava aquela planta, tomando cuidado de tampar a região feminina para evitar contaminação externa. Quando ela florescia, ele escolhia, separava aquelas características que ele estava prestando atenção, que ele estava estudando, e novamente fecundava. Nós chamamos isso de fecundação cruzada. Mas para que a gente possa entender melhor, vamos observar o experimento de Mendel. Vamos fazer com que Mendel nos auxilie nessa explicação. O que Mendel fazia?
ele estudava as 7 características de maneira isolada, mas simultânea. E nós vamos optar por uma característica, a cor da semente. A ervilha apresenta sementes amarelas e sementes verdes. O que Mendel fazia? Ele plantava as sementes, elas floresciam, ele escolhia as amarelas, fazia a fecundação cruzada, deixava florescer, gerava semente, plantava essas sementes, separava as amarelas, fazia a fecundação cruzada. Da mesma maneira, ele fazia com as sementes verdes. Isso durou mais ou menos 2 anos. Ao final de 2 anos, toda vez que ele cruzava uma planta de semente amarela com uma planta de semente amarela, ele só obtinha, nessa descendência, sementes amarelas. Quando ele cruzava semente verde com semente verde, ele só obtinha semente verde. Com esse princípio, Mendel começou a observar que essas plantas seriam plantas puras, onde a geração delas seria sempre idêntica. A essa geração de cruzantes, ele chamou de geração parental, que nós hoje, modernamente, chamamos de geração P. A primeira descendência, ele chamou de F1, que era uma descendência que hoje nós consideramos uma descendência híbrida, ou seja, uma mistura dos pais. A partir deste momento, Mendel começou a fecundar F1. E ao fecundar F1, ele começou a obter a segunda descendência. Na segunda descendência, ele observava o aparecimento de plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes, numa proporção de 3 amarelas para 1 verde. Na realidade, a proporção matemática correta é 3,14 para 1, mas nós, na genética, consideramos uma proporção básica de 3 para 1. Ele pensou então, bem, esse verde que aparece agora nessa segunda descendência, chamada F2, ela veio da geração parental, passou pela primeira geração, onde nós não vimos, e chegou na segunda geração. Mas a primeira geração, a F1, era amarela. Como é que o verde passou? É porque essa planta deveria ter 2 fatores. Um fator para o amarelo, um fator para o verde. Se esta planta da primeira descendência tem 2 fatores, a geração parental também deve ter 2 fatores. Só que os fatores deverão ser iguais, porque se assim não fosse, ao longo de 2 anos, alguma variação deveria aparecer. Então, a geração parental tinha 2 fatores iguais, 2 fatores da planta amarela, 2 fatores da planta verde. Quando elas geraram a geração F1, cada uma delas cedeu um fator para o amarelo, um fator para o verde, mas a gente só observava o amarelo. Ao cruzar F1, na descendência F2, volta a aparecer o amarelo e o verde, na proporção de 3 para 1. Partindo deste raciocínio, Mendel determinou o que nós chamamos de lei da pureza dos gametas, que hoje é conhecida como a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas. Os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. Mas como é que Mendel podia ter tanta certeza? Lembre-se, ele estava testando 7 características distintas. E com as 7 características, ele obteve o mesmo resultado. Consequentemente, a premissa dele deveria estar correta. Hoje nós sabemos que esta base é imutável. Nós sabemos que isso é verdade. Nós não podemos nunca esquecer que o conhecimento biológico de Mendel não existia. Não se conhecia absolutamente nada do que modernamente nós chamamos de genética. Mendel determinou as bases da genética moderna simplesmente observando, simplesmente contando. E já se passam basicamente 2 séculos e nada mudou quanto a essa base da genética. Bem, é óbvio que a ciência avançou. Hoje,
muitos termos utilizados por Mendel foram trocados, foram adequados à nossa realidade. O que Mendel chamava de fatores hereditários, nós chamamos de genes. E o que são os genes? Os genes são frações do DNA capazes de gerar uma informação. Lembra? Amarelo, verde. Acontece que esses genes, Mendel provou isso, estavam sempre aos pares. Lembra que eu tinha os pares das plantas puras, da F1, da F2. Esses pares de genes ocupam a mesma posição no que nós chamamos de cromossomos homólogos. E o que são os cromossomos? São sequências de DNA. Então, durante a sequência de DNA, nós temos trechos, que são os genes, ocupando a mesma posição. E essa posição nós chamamos de locus. Logo, esses genes ganham o nome de genes alelos. Então, os genes alelos, por definição, é o par de genes que ocupa a mesma posição no par de cromossomos homólogos. Esses genes é que são capazes de gerar uma determinada informação. Durante a experiência de Mendel, nós vimos que a geração parental era formada por amarelo e verde, em F1 apareceu amarelo, e em F2 voltou a aparecer amarelo e verde. Significava dizer que em F1 o amarelo predominava sobre o verde. Mendel, então, chamou a cor predominante de dominante e a cor que era dominada de recessiva. Então, para Mendel, o amarelo era dominante, o verde era recessivo. Mas lembra que Mendel chegou à conclusão que a geração parental, os genes eram iguais, e na geração F1 eles já não eram mais iguais. O par apresentava dois tipos de genes. O gene que veio do amarelo, o gene que veio do verde. Quando os genes são iguais no paralelo, nós chamamos eles de genes homozigotos, zigoto igual. Quando os genes são diferentes, nós chamamos de heterozigoto, zigoto diferente. Então, na realidade, as condições dominantes e recessivas, elas se apresentam de forma igual ou de forma diferente. Essa terminologia toda, ela tem um significado, facilitar o estudo e o entendimento da genética moderna. Acontece que hoje nós sabemos que dominar e ser dominado é um conceito errôneo. Na realidade, o que existe mesmo é a capacidade do gene em transmitir a sua informação ou a incapacidade dessa transmissão. Quando ele é capaz de transmitir a informação, ele é o que nós chamamos de gene dominante. Quando ele não é capaz de transmitir a informação, é o que nós chamamos de gene recessivo. Só que esse conjunto de genes que determinou a cor da ervilha, o aspecto, a altura da planta e etc., é chamado de genótipo. Então, o genótipo é o conjunto de genes existentes nos nossos cromossomos, existentes na molécula de DNA. Só que esses genes geram uma informação. É o amarelo, é o verde, é o que nós vemos e que nós chamamos de fenótipo. O fenótipo, então, é a manifestação morfológica, bioquímica, fisiológica, que é nada mais, nada menos, a demonstração da atividade genética. Então, novos conceitos foram introduzidos. Genes dominantes, genes recessivos, homozigose, heterozigose, genes alelos, genótipo, fenótipo. Toda essa terminologia da genética moderna não desmereceu e nem vai desmerecer o raciocínio mendeliano, o pensamento de Mendel. Bem, mas o pensamento de Mendel nos reflete a uma outra estrutura. Como era possível uma planta passar apenas um fator da característica? Como Mendel pensou nisso? Pensou, mas não conseguiu provar. A prova só veio muitos anos depois, com o advento da descoberta da divisão celular. A meiose é que é o processo responsável por esse processo de formação, digamos assim, dos genes durante a fase de gameta. Essa segregação, essa separação dos genes para a formação de gametas se dá através da meiose. Vamos dar uma recordada na sequência mendeliana
e passarmos então para o raciocínio da meiose. Nós só não podemos esquecer que a nomenclatura utilizada por Mendel ainda é válida até hoje. Quando nós queremos expressar o gene dominante, utiliza-se uma letra maiúscula. Quando se quer expressar um gene recessivo, utiliza-se uma letra minúscula. Lembrando sempre que, por convenção, a letra utilizada será sempre da característica recessiva. Bem, vamos observar a experiência de Mendel. Vamos olhar a demonstração da experiência de Mendel. Então vamos lá. Nós temos então a geração parental, onde eu tenho plantas amarelas e verdes. Ao cruzar a geração parental, eu vou obter a geração F1. A geração F1, então, resulta do cruzamento da geração parental amarela e verde, F1, e o autocruzamento da F1, obtendo-se, então, F2. Vamos observar. Eu tenho aqui, ó, 2 genes dominantes, 2 genes recessivos, cada indivíduo cedeu um gene para o seu descendente, como eles são da mesma geração, apresentam a mesma formação genética, e eles continuam cedendo, cada um deles, um gene. Observe, gene dominante, planta amarela. Gene dominante, gene recessivo, planta amarela. Gene dominante, gene recessivo, planta amarela. Gene recessivo, planta verde. Então, a proporção de aparecimento em F2 de indivíduos amarelos e verdes é de 3:1. Como Mendel estudou uma característica, nós dizemos que o estudo foi do monohibridismo, uma característica. E o monohibridismo se caracteriza por apresentar em F2 a proporção de 3:1. Mas veja bem, como essa planta cedeu apenas um, como essa planta cedeu apenas um. Isso a meiose explica para a gente. Só que existe uma maneira prática de nós fazermos este cruzamento, que é através do chamado quadro de Punnett. O quadro de Punnett, então, é um joguinho da velha, onde na coluna horizontal nós temos os gametas de um indivíduo, na coluna vertical os gametas do outro indivíduo. E a interseção dessas linhas vai nos dar o resultado do cruzamento. Então é uma maneira prática de se verificar a descendência em F2. Gametas em cima, gametas embaixo, cruzando, você tem o resultado. Vamos estudar agora as bases da segregação de gametas, ou seja, como eles se formam para que a experiência de Mendel desse certo. Vamos acompanhar. A primeira divisão meiótica, lembra que meiose tem 2 partes, a primeira e a segunda. Então vamos acompanhar a primeira divisão. Eu tenho lá um par de cromossomos homólogos de uma célula somática, mostrando lá, ó, os genes alelos, ocupando a mesma posição no par homólogo. Esta célula vai duplicar os seus cromossomos para que a meiose possa ter início. Então, cada cromossomo foi duplicado. Então, cada cromossomo agora possui 2 cromátides. Bem, a partir desse momento, vai haver uma migração. Cada cromátide duplicada vai se deslocar formando 2 células. Então, observa, ó, eu tenho uma, duplicou, começou a divisão. Esta célula, então, vai se dividir ao meio. Eu aqui tinha 2 cromossomos, eu agora tenho um cromossomo em cada célula. Fechamos, então, a primeira divisão meiótica, onde os cromossomos continuam duplicados. Vai entrar agora a segunda divisão meiótica. Na segunda divisão meiótica, cada célula dessa vai separar as suas cromátides, originando, então, 4 gametas. Lembra, nós começamos com 1, geramos 2, e agora, cada cromátide dessa vai se separar. Ela se separa, e cada célula dessa agora vai se dividir ao meio, fechando, então, a chamada segunda divisão meiótica. Então, observemos. Eu tenho a final da primeira divisão, a separação das cromátides e agora a formação de 4 gametas. 1, 2, 3, 4. Cada gameta agora carrega apenas um gene. É justamente por causa
desta segregação que aconteceu na formação dos gametas que o cruzamento de Mendel é possível. Por quê? Porque cada gameta desse é capaz de gerar um descendente. Pode entrar um gameta com Vzão, pode entrar um gameta com Vzinho. Imagine que eu tenho uma planta com esta configuração e outra com a mesma configuração. Se entrar o Vzão com o Vzinho, eu tenho uma planta amarela. Se entrar o Vzinho de uma planta com o Vzinho da outra planta, eu tenho uma planta verde. Então, a lei de Mendel é válida porque o processo meiótico acaba gerando gametas isolados, ou seja, cada gameta carrega apenas um gene para cada característica. Após o estudo de uma característica, Mendel começou a estudar duas características simultâneas, o que nós chamamos de dihibridismo. Então, uma característica monohibridismo, duas características dihibridismo. E vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos pegar a característica cor e vamos pegar a característica aspecto. A ervilha apresenta dois padrões de coloração, amarelo e verde, como nós já vimos. E apresenta dois aspectos da semente. Ela pode ser lisa, ela pode ser rugosa. Então, Mendel começou a observar o que acontecia quando a planta era amarela e lisa e era cruzada com uma planta verde rugosa. Lembre-se que a geração P é uma geração pura. Vamos observar. Eu tenho aqui uma planta amarela lisa, geração P, com uma planta verde rugosa. Ao cruzar e gerar F1, ele obteve plantas amarelas e lisas. Ao cruzar F1, ele vai obter em F2 uma gama de combinações. Por quê? Porque observe, durante o processo de formação dos gametas, lembra da meiose? Cada par desse aqui está em um par de cromossomos homólogos. Então a planta tem aqui, no nosso exemplo, dois pares. Durante o processo de segregação, a gente não sabe para que lado vai cada filamento. Então observe, nesse nosso primeiro gameta, veio o filamento carregando o Vzão, veio o filamento carregando o Rzão. No segundo gameta, veio o filamento carregando o Vzão, veio o filamento carregando o Rzinho. Terceiro gameta, veio o filamento carregando o Vzinho, veio o filamento carregando o Rzão. Quarto gameta, veio o filamento com o Vzinho, veio o filamento com o Rzinho. Se você atentar para os gametas, cada gameta está carregando apenas um gene para cada característica. A partir daí, Mendel fecundou as duas plantas, obtendo então em F2 uma proporção muito maior. Por quê? Porque nós estamos agora observando duas características simultâneas. Vamos olhar a proporção de F2. Gametas de uma planta, gametas de outra planta. Então, esse resultado aqui é o cruzamento desses dois. Esse resultado aqui é o cruzamento desses dois. E assim sucessivamente. Obtendo, então, um quadro com 16 combinações possíveis. Essas 16 combinações são oriundas do cruzamento de 4 gametas de uma planta com 4 gametas de outra planta. A partir daí, Mendel começou a verificar o que cada cruzamento desse, cada descendência dessa representava. E aí começou a ver quantas plantas nasceram dessa descendência tendo a característica amarela e sendo lisa simultaneamente. Se nós contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 16 combinações, 9 apresenta a característica amarela e são lisas. Bom, vamos manter a cor amarela agora e vamos trocar o aspecto de liso para rugoso. Então, em 16 combinações, 3 apresentam a cor amarela e o aspecto rugoso. Agora, vamos trocar a cor verde e o aspecto liso. Em 16 combinações, 3 apresentam a cor verde com aspecto liso. E uma
nas 16 combinações, apresenta as duas características ditas o quê? Recessivas, a cor verde e o aspecto rugoso. Se nós atentarmos aqui para um detalhe, as proporções obtidas em F2, em dihibridismo, é 9, 3, 3, 1. Você lembra da proporção do monohibridismo, que era 3 para 1? Essa proporção agora passa a ser 9, 3, 3, 1. Acontece o seguinte, Mendel já tinha dito, na primeira lei, que os gametas segregavam independentes. A partir dessa experiência, Mendel elaborou a sua segunda lei, que seria a lei da segregação independente. Segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, sendo distribuído de maneira independente para os gametas. Como as características não dependem, vamos estudá-las de maneira isolada. Vamos olhar então a primeira característica, a cor. Está lembrado? Verde e amarelo. Então vamos lá. Eu tenho a planta amarela com a planta verde, puras, geração P, cruzando e obtendo em F1 plantas amarelas, sendo elas heterozigotas, como nós chamamos modernamente, ou híbrida, como o Mendel chamava. Vamos cruzar agora F1. Autofecundando F1, amarelo vezes amarelo, vamos obter em F2 a seguinte proporção. Ó, amarelo, 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 3 amarelas, o que significa 3 amarelas em 4 possibilidades, ou 75%, e uma verde, uma em 4 possibilidades, ou 25%. Então a proporção de amarelo e verde está em 3/4 para amarelo, 1/4 para verde. Vamos olhar agora o aspecto, a segunda característica. Vamos calcular a segunda. Olha lá. Planta lisa, pura, rugosa, pura. Cruzando a geração parental, vamos obter em F1 a planta lisa, sendo ela o quê? Heterozigota ou híbrida, como o Mendel chamava. Agora, vamos autofecundar F1 e vamos obter em F2 uma, 2, 3 plantas lisas em 4 possibilidades, ou 75%, e uma planta rugosa em 4 possibilidades, ou 25%. Então, repara que eu tenho agora as probabilidades de cor, as probabilidades de aspecto. Acontece que, matematicamente falando, existe o que nós chamamos de regra do E. E o que é a regra do E? A matemática diz que quando se calcula a probabilidade simultânea de 2 ou mais eventos, basta que nós multipliquemos as probabilidades isoladas. Então vamos ver, vamos pegar aspecto cor e aspecto da planta. Vamos ver amarelo vezes lisa. Qual é a probabilidade da planta ser amarela? Nós já vimos que era o quê? A planta amarelo lisa, a probabilidade de ser amarelo é 3/4. A probabilidade de ser lisa é 3/4. E a probabilidade dela ser amarela e lisa simultaneamente é 9/16. Repara que esta continha aqui é exatamente igual quando nós trabalhamos com as características simultaneamente. Agora vamos ver uma planta amarelo rugosa. Probabilidade de ser amarelo, 3/4. Probabilidade de ser rugosa, 1/4. Probabilidade total dela ser amarela e rugosa, 3/16. Agora vamos trocar a cor. Vamos pegar uma planta que seja verde e tem um aspecto liso. Probabilidade de ser verde, 1/4. Probabilidade de ser lisa, 3/4. A probabilidade dela ser verde e lisa simultaneamente, 3/16. E a probabilidade de uma planta ser verde e rugosa, eu tenho para o verde, 1/4. Eu tenho para o rugoso, 1/4. A planta verde e rugosa teria uma probabilidade de 1/16. Então, observa que trabalhar com as características simultaneamente ou trabalhar com elas de maneira isolada, o nosso resultado vai ser o mesmo. Isto por quê? Porque a lei da segregação independente
é válida. A segunda lei de Mendel é válida. Se ela não fosse, eu jamais poderia desvincular uma característica da outra. Trabalhar com duas ou mais características simultaneamente é chamado de polihibridismo. E no polihibridismo, o raciocínio continua sendo o mesmo. Vamos observar a formação dos gametas. Olha só, eu tenho aqui um indivíduo que tem o par Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Bom, primeiro gameta, vamos manter o Azão e vamos combinar ele com o C. Então observemos, eu tenho o Azão, joguei o Azinho para cá, né? Separei o par. Agora, pegando B, eu tenho, ó, o Azão com o Bzão, o Azão com o Bzinho. O Azinho com o Bzão, o Azinho com o Bzinho. Colocando o C agora, repara, o Azão com o Bzão Czão, o Azão com o Bzão Czinho. O Azão com o Bzinho Czão, o Azão com o Bzinho Czinho. A mesma coisa com o Azinho. A sequência vai ser a mesma. Consequentemente, quando eu chego no final, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas. Então, à medida que eu aumento a quantidade de pares, automaticamente eu vou aumentar a formação de gametas e, consequentemente, eu vou aumentar o meu resultado final. Então, vamos recordar, no monohibridismo, eu tinha uma proporção de 3 para 1. No dihibridismo, nós vimos uma proporção de 9, 3, 3, 1. O que é o 9, 3, 3, 1? É a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro. Agora, no trihibridismo, 3 características. Ó, a probabilidade do di vezes a probabilidade do mono. Então, eu tenho, ó, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. E se assim for aumentando, nós vamos sempre multiplicar pela probabilidade de uma característica monohíbrida. Dessa maneira, as bases de Mendel estão corretas. Acontece que existem detalhezinhos que não foram previstos por Mendel. Esse negócio de dominância, recessividade, de vez em quando falha na natureza. E existem 2 exemplos clássicos, a chamada dominância incompleta e a chamada codominância. Vamos olhar a dominância incompleta. Existe uma planta, se chama boca de leão, que não obedece àquela relação dominância e recessividade. Isso porque essa flor apresenta 2 cores básicas. Ela pode ser vermelha, como ela pode ser branca. Na geração parental, então, eu tenho planta vermelha, planta branca. Quando eu cruzo a geração parental e vou obter F1, eu vou formar, ó, o gameta carregando o gen para o vermelho, o gameta carregando o gen para o branco. Na dominância completa, ou o vermelho dominaria o branco, ou o branco dominaria o vermelho. Mas aí nós vamos ter, em F1, o aparecimento de uma planta rosa. Ou seja, a interação entre esses 2 genes gera o aparecimento de uma terceira característica, que não é igual à geração parental. Quando eu cruzar F1, eu vou obter, em F2, plantas rosas, heterozigotas, ó, carregando um gen para o vermelho, um gen para o branco, um gen para o vermelho, um gen para o branco, que interagiram gerando rosa. Nessa geração F1 aqui, ao gerar a geração F2, vamos observar, eu vou ter plantas vermelhas, eu vou ter plantas rosas e vou ter plantas brancas. Observe que a proporção não é mais 3 para 1, é 1 para 2 para 1. Por quê? Porque o aparecimento das plantas rosas quebrou o quadro da dominância. Essa situação é chamada de dominância incompleta. Mas, às vezes, a geração F1 e até a F2 carrega as características dos parentais. É o que nós chamamos de codominância. O indivíduo, a descendência, carrega as 2 características dos parentais. O melhor exemplo é o sistema ABO, que é o sistema dos grupamentos sanguíneos. Existem 3 genes, o gen IA, o gen IB e o gen Izinho. Para que uma pessoa tenha sangue do tipo A, ela tem que carregar o gen IA em homozigose, IA-IA, ou o IA-Izinho em heterozigose.
Para que a pessoa tenha o sangue do tipo B, ela tem que carregar o gene IB ou IB-IZIN. Porém, quando a pessoa tem o sangue do tipo AB, ela carrega o gene IA e ela carrega o gene IB. Então observa que neste caso, um não prevalece sobre o outro. Não há interação, há a manifestação dos dois. O gene IA produz o antígeno A, o gene IB produz o antígeno B. Então a pessoa vai ser AB. Esse fenômeno é denominado de codominância. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu daria como dica para vocês o estudo da primeira e da segunda lei de Mendel, basicamente. A pessoa que sabe primeira e segunda lei de Mendel, basicamente entende todo o mecanismo genético. Mesmo aqueles processos não previstos por Mendel, mas é essencial saber bem a base da genética. Então estude bastante a primeira e a segunda lei de Mendel. Na aula de hoje, estudamos genética, introdução histórica e conceitos gerais. Hoje nós estudamos a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, a codominância e a dominância completa. Vimos desde o conceito histórico até o fundamento da base da genética moderna. Eu considero que para que um aluno possa entender genética, a primeira e a segunda lei de Mendel tem que estar bem sedimentada. Se nós pararmos para pensar todo o estudo da genética, nós sempre nos reportamos às condições mendelianas. Então, quando dou genética para os alunos, eu reforço muito isso. Eles sabendo bem isso, com certeza, o estudo da genética se tornará muito mais fácil.